começar por agradecer o convite para aqui estar e para falar de um tema tão relevante como é a justiça portuguesa e os problemas da corrupção. Portugal não é um país corrupto, mas é um país que tem bastante corrupção não é verdade que 1 em cada 2 portugueses seja arguido por corrupção, como a célebre frase da ex-deputada do PSD, mas é verdade que começa a ser um pouco assustador a percentagem de arguidos de corrupção ao nível político. Segundo números publicados na comunicação social, havia, no verão deste ano, 19 deputados constituídos arguidos por corrupção. Isso, de facto, é um número razoavelmente preocupante. Eu, antes de falar sobre o combate à corrupção e porque é que eu acho que nós, de facto, estamos a empatar tempo e tem havido alguma incapacidade dos partidos políticos de se entenderem sobre este problema, queria começar pelo horizonte mais alargado e o problema da justiça portuguesa. Nós vivemos um tempo, talvez não seja ainda muito claro, porque as tendências levam o seu tempo a revelar-se, em que o discurso político sobre a justiça mudou em Portugal. Até por volta de 2000, 2001, a grande discussão é se havia ou não havia crise da justiça. E havia muitas pessoas que insistiam que não havia crise da justiça em Portugal. O professor António Barreto editou um livro em 2000 chamado Crise da Justiça, ponto de interrogação, em que vários autores desse livro insistem que não há nenhuma crise da justiça em Portugal. A justiça portuguesa, em geral, é de excelente qualidade no contexto europeu. De 2001 até há pouco tempo, há um consenso político de que a justiça é um problema à competitividade portuguesa, é um problema para as empresas, é um problema para a cidadania e precisamos de fazer alguma coisa. E desde há algum tempo a esta parte, entramos numa terceira fase. E a fase é um pouco preocupante, porque enquanto as percepções continuam a ser bastante negativas, é verdade que a credibilidade da justiça medida pelo Eurobarómetro subiu ligeiramente a partir de 2015, também é verdade que esses números continuam a ser cerca de metade daquilo que é os números da União Europeia, e o último inquérito do INE às empresas, também deste verão, antes do verão, revelava que a justiça, na opinião dos inquiridos, dos empresários, é agora uma das 2 maiores razões de perda de competitividade, ao lado do sistema fiscal, e tendo ultrapassado a legislação laboral, que no inquérito há 4 anos aparecia ao lado da legislação fiscal como as 2 maiores preocupações dos empresários. Ou seja, a sociedade está preocupada com a justiça e as empresas continuam a dizer que a justiça não funciona. O que é que nós temos do outro lado? Temos os partidos políticos que descobriram que a justiça funciona. O atual governo termina o mandato a dizer que estão feitas as reformas da justiça, mas o curiosamente é que o anterior governo também terminou o mandato a dizer que estavam feitas as reformas da justiça. Portanto, nós já temos 2 governos de cores diferentes que dizem que as reformas da justiça estão feitas, que os resultados vão aparecer em breve, que não há mais reformas para fazer. Aliás, o programa do célebre governo, do 20º governo, para a justiça, era monitorizar as reformas que tinham sido feitas pelo governo anterior, porque já não havia mais reformas para fazer. E este governo, evidentemente, fez algumas reversões logo em 2016, 2017, e desde aí assumiu o papel de que está tudo feito. Infelizmente, não são só os governos portugueses. O Outlook do FMI de 2018, de setembro de 2018, com base num documento emitido pelos 2 assessores da anterior ministra Teixeira da Cruz, dizem que Portugal tem neste momento uma das 3 melhores justiças da Europa e que em matérias económicas bate mesmo a Finlândia. Tem os tribunais melhores da Europa à frente da Finlândia. Portanto, há evidentemente uma enorme distância entre aquilo que é a percepção da sociedade e das empresas e aquilo que é o discurso oficial do regime. Penso que vamos a caminho de um enorme problema, porque das duas uma, ou as empresas andam todas enganadas, ou o regime decidiu que a justiça agora está bem e que já não é preciso fazer mais nada. E tanto é assim que ainda não nos foi explicado, ninguém explica, como é que o pacote de 85 medidas
dos operadores judiciários emitida em janeiro, nenhum partido, do CDS ao Bloco, apanhou essas medidas para fazer seja o que for. Portanto, andámos 15 anos a dizer que não se faziam reformas porque operadores judiciários são péssimos e não deixam mudar nada, porque só têm agendas corporativas, e quando os operadores judiciários, dos juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, oficiais de justiça, fazem um pacto de 85 medidas, que podemos depois discutir uma ou duas se estamos de acordo ou não estamos de acordo. Eu, por exemplo, de facto, há muitos anos que sou um fã da eliminação da jurisdição administrativa e da extinção do STA e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que é uma das medidas contempladas nesse pacto, outras pessoas não o serão, mas o facto é que são 85 medidas e não temos todos gostar das 85 medidas. Mas nenhum partido teve qualquer reação a esse pacote de medidas e, infelizmente, o pacote aí está disponível num PDF online, agora já não ficam na gaveta, ficam em PDFs, para alguém, algum dia, pegar naquilo. Penso que isso confirma que estão esgotadas as agendas das pequenas medidas e chegamos ao ponto em que, de facto, o poder político não tem capacidade para fazer a reforma da justiça. Ao ponto de agora dizer que não é preciso fazer reforma porque ela já está feita. E isso radica também naquilo que é a questão fundamental que eu queria falar, que é a corrupção. Porque o combate à corrupção é evidente que exige uma agenda de combate à corrupção. E essa agenda não é a agenda do populismo judiciário, onde eu temo que vamos acabar, porque evidentemente, se as reformas estão feitas e o regime não dá resposta ao problema, a agenda que se segue é a agenda do populismo judiciário, de alguém que se levanta e diz, eu ponho-os todos na cadeia e acabo com o problema. Antes de chegarmos lá, era interessante que os partidos pensassem como é que se resolvem as coisas antes de pisar o risco. E sobre isso, eu queria dizer talvez 3 ou 4 coisas. A primeira é que houve toda uma excitação, principalmente, e como estamos aqui entre o CDS em casa a falar, houve toda uma excitação à direita com a recondução e não recondução da Procuradora-Geral da República. No entanto, a doutora Joana Marques Vidal deu uma entrevista a semana passada em que disse algo muito claro, que aliás era o título no jornal que publicou a entrevista. Não há estratégia nacional de combate à corrupção. Nenhum partido piscou os olhos. Nenhum partido comentou. Não há estratégia nacional de combate à corrupção. Diz quem esteve 6 anos à frente do Ministério Público no final do seu mandato. Nenhum partido se sentiu tocado com isso, nenhum partido se sentiu preocupado com isso. E, portanto, a minha primeira questão é, talvez isso seja sintomático do problema geral. Não há estratégia nacional e não parece haver interesse em que haja estratégia nacional. E não havendo interesse em haver estratégia nacional, não se percebe muito bem como é que se acham que vão resolver os problemas. A segunda questão é, a história do combate à corrupção em Portugal não é propriamente uma história sem eventos. Em 2010, a Assembleia da República aprovou praticamente por unanimidade, com exceção de deputados mais à esquerda que se abstiveram, mas aprovou, portanto, por consenso dos 3 partidos estruturantes do regime, o PS, o PSD e o CDS, o pacote de combate à corrupção de 100 medidas. Até hoje, ninguém foi avaliar esse pacote, não se sabe onde está esse pacote, e entre as muitas medidas que lá estão até a criação de instituições de duvidosa eficácia e que ainda ninguém se lembrou de perguntar onde estão, porque é que existem e porque é que o contribuinte tem que as pagar. Porque essas próprias instituições, uma delas, supostamente deveria fazer a avaliação de impacto dessas medidas. A única coisa que a instituição faz, no seu website para o público, é todos os anos publicar o resumo da legislação que o Parlamento e o Governo fizeram correspondendo a essas 100 medidas. Se a legislação é aplicável ou não, ninguém sabe, ninguém conversa. Depois disso, durante a legislatura da Troika, foram aprovadas outros vários mini-pacotes, incluindo um maior em 2015, que somam cerca de outras 50 medidas de combate à corrupção. Sobre esse, nem sequer existe o PDF a dizer se foram implementadas ou não foram implementadas. Portanto, nos últimos 8 anos, já levamos 150 medidas de combate à corrupção e a criação de várias instituições de acompanhamento. E vou ser muito franco, a instituição, o Conselho Nacional de Prevenção para a Corrupção, é uma enorme chalaça, porque desde logo, a pessoa que representa a Ordem dos Advogados nesse Conselho é a pessoa que já deu 2 entrevistas, uma ao Público e outra ao Expresso, a dizer que não há corrupção em Portugal, que isso é uma moda da comunicação social.
Sinceramente, não percebo como é que a pessoa que representa a Ordem dos Advogados no Conselho de Prevenção para a Corrupção, ela própria diz que não há problema nenhum e que não há moda. E, aliás, como todos sabem, é um advogado bastante conhecido da nossa praça que defende vários arguidos em casos de corrupção. Mas tudo isso é possível em Portugal e não parece preocupar ninguém, e por isso passamos para a terceira observação, que é: apesar de haver 150 medidas no combate à corrupção e de instituições criadas para a prevenção e combate à corrupção, não se conhece nenhuma reforma do Ministério Público. Recordemos que em 2017, em dezembro de 2007, foi aprovada a 13ª versão do Estatuto do Ministério Público. 13 versões desde 1986. Nenhuma fez qualquer reforma significativa da organização e estrutura do Ministério Público. Nomeadamente, como vimos com a nomeação da Procuradora-Geral da República, ninguém sabe se há mandato único ou não há mandato único. Ninguém percebe como é que é feita a escolha de nomeação. Sabemos, por exemplo, que em 2012 a doutora Joana Marques Vidal foi a terceira escolha, porque o professor Cavaco Silva, na sua autobiografia, diz que foi a terceira escolha. Portanto, nem sabemos que outros nomes é que foram discutidos entre o Presidente da República e o Governo de então. Não há nenhuma transparência na escolha dos nomes, como também observámos quando foi dito que a nova Procuradora era a doutora Lucília Gago. Nenhum dos partidos, nem a comunicação social, sabia quem era a doutora Lucília Gago. Ninguém sabia. Portanto, era uma senhora, que era Procuradora. O que significa que não há informação. O próprio Presidente da República, comentando a nomeação da doutora Lucília Gago, dizia: parece que andou lá na Faculdade de Direito, não sei se foi minha aluna. Portanto, isto é o nível de informação que temos de quem é candidato à nomeação à Procuradora-Geral da República e, obviamente, jamais pensou-se em perguntar quem era a equipa da nova Procuradora-Geral da República e que programa é que tem para os próximos 6 anos. Isso nem passa pela cabeça de ninguém, porque isso não existe. Como sabem, foi anunciado esta segunda-feira o novo Vice-Procurador-Geral da República, a que também ninguém prestou atenção absolutamente nenhuma. Portanto, em matéria de nomeação e escolha de Procurador-Geral da República, estamos, como em 1978, na exata medida da opacidade da Corte, que continua a funcionar. Depois, não fizemos alterações, nem percebemos exatamente, neste momento, qual é o papel do Conselho Superior do Ministério Público, que há muito tempo que devia ter sofrido alterações, quer no seu processo de nomeação, quer na sua estrutura, quer no seu papel de monitorizar e auditar o Ministério Público. Sobre a estrutura interna, também sabemos que as alterações vão ser feitas em função da personalidade do Procurador-Geral da República, não em função de alterações estruturais. Na verdade, todo o debate que se tem feito sobre o Ministério Público chega ao ponto de parecer que estávamos a insinuar que só a doutora Joana Marques Vidal é que tem capacidade para ser Procuradora-Geral da República, portanto os outros 1.800 procuradores estão todos metidos num povo qualquer de natureza estranha, quando na verdade há 1.800 procuradores e há muito tempo que nós precisávamos de auditar, esclarecer e tornar o funcionamento do Ministério Público absolutamente transparente e, inclusivamente, decidir o que é isso da independência dos magistrados do Ministério Público. Dito isto, vamos à questão, que aliás o Pedro já falou, que são os resultados. E aqui também o país entrou, de alguma maneira, numa lógica esquizofrénica, em que transformou a abertura de inquéritos em resultados. Os inquéritos não são resultados, os inquéritos são meios para chegar a resultados. Mas parece que o país está imensamente satisfeito que nos últimos 4 anos se abriram todos os dias inquéritos. Inquéritos de Operação Marquês, Tutti Frutti, há para todo o gosto. O problema desses inquéritos, que levantam questões complicadas que não sabemos responder, que é qual é o custo que isso supõe para o contribuinte, como é que é a alocação de recursos, como é que os 1.800 procuradores têm tempo para tantos inquéritos e inquéritos tão técnicos e tão complicados, onde é que está a formação do capital humano no Ministério Público, por exemplo, para tentar perceber os 800 veículos financeiros que é preciso entender nos processos que envolvem o Banco do Espírito Santo. Tudo isso são questões que não nos perguntamos, mas dizia eu, os inquéritos não são resultados. Os resultados, penso eu, têm que ser medidos em 2 dimensões, eventualmente uma terceira dimensão, que será a diminuição da corrupção a médio e longo prazo, mas outras 2 dimensões que são preocupadas. Uma, evidentemente, são as condenações. Temos que perceber se há ou não há condenações. E, evidentemente, aquilo que é assustador é que, com a abertura de todos estes inquéritos, nós continuamos a não perceber se isso vai corresponder ou não vai corresponder a condenações. Eu tenho a mesma preocupação que muita gente tem dito, à esquerda e à direita.
Se a Operação Marquês terminar em arquivamentos ou prescrições porque foi mal instruída, penso que a sociedade portuguesa terá um grave problema para resolver. Depois aparecem os Bolsonaros e a culpa é dos 50 milhões de fascistas. Mas o facto é que as coisas são como são. A Operação Marquês, com toda a presunção de inocência, é de facto neste momento um fator estruturante daquilo que é a discussão na sociedade portuguesa e qualquer desfecho que não seja um desfecho que pareça absolutamente isento é complicado. Aliás, sobre isso, como também já tenho descrito, parece-me que estamos a entrar mesmo na zona vermelha quando o país, ou uma parte do país, digamos assim, não vou dizer o país, mas uma parte do país se divide e está de acordo que só há um juiz que pode ser o juiz no processo Marquês. Dividem-se entre o juiz Carlos Alexandre e o juiz Ivo Rosa. Mas quando o consenso é isto só é sério se for o juiz que eu gosto, entramos numa situação muito complicada, porque a justiça não é feita pelo juiz que eu gosto. E, portanto, se nós começarmos a pensar que os processos só têm a finalização certa quando é o juiz que eu gosto, estamos a falar de qualquer outra coisa que não é a justiça. E isto é muito complicado. É outra questão que eu acho que ainda não está suficientemente clarificada, porque temos muito poucos processos em fase final, mas que começa a indicar, quer no processo do BPN, quer no processo do BPP, e que vai ser outro problema, é evidentemente a recuperação de ativos. Se nós começamos a ter a impressão que em todos estes processos a recuperação de ativos é inferior a 5%, no caso do BPN estamos mesmo a falar inferior a 1%, estamos a falar de, evidentemente, um combate completamente ineficaz. Porque se o dinheiro desaparece e quem é condenado, já não é constituído arguido, condenado, transitado em julgado, só recuperamos 5% desse património, alguém ficou com os outros 95%. E, portanto, a recuperação de ativos começa a ser um problema. Onde é que eu vejo a dinâmica da sociedade portuguesa? É que a discussão não se faz. Nós não temos grande discussão para além dos casos mediáticos e da recondução da Procuradoria-Geral da República. Não há grande discussão sobre aspectos que têm que ser melhorados. Não falo só dos aspectos processuais, a questão do enriquecimento ilícito ou da delação premiada, como se tem vindo a falar, que são aspectos importantes e, portanto, para esclarecer que sou absolutamente favorável à agenda que, nessa matéria, tanto a JC como a JSD apresentaram. O problema é que ela não pode ser desfasada nem desgarrada de outras reformas. A existência da delação premiada sem uma alteração substantivamente da estrutura do Ministério Público é muito complicado. O mesmo em relação ao enriquecimento ilícito. Tendo em conta, aliás, o papel que, por exemplo, a autoridade fiscal de confisco autêntico vai tendo na nossa sociedade. E, portanto, todas essas alterações, sendo importantes, têm que ser enquadradas noutras alterações. Por exemplo, um tema que nenhum partido propõe, nem propõe como conversa, muito menos como proposta de alteração legislativa, é a alteração do regime da presunção de inocência. Nós somos, desse ponto de vista, um país bastante excepcional. Aqui ao lado, como países do nosso ordenamento jurídico, entende-se que o ingresso em prisão é possível e desejável a partir da confirmação da sentença pela segunda instância e que, evidentemente, recursos para a terceira instância e de ordem constitucional são feitos já com o réu a prestar a sua condenação. Em Portugal o entendimento é distinto, como sabem, e, portanto, temos que há uma enorme percepção de impunidade, porque há condenações e condenações que passam a vida em recursos, ao ponto, enfim, em diálogos públicos que tenho tido, como não sou, apesar de ser professor de Direito, não sou jurista, sou economista, que não são recursos, são arguições de nulidade, e que, portanto, o problema é que temos que distinguir os recursos das arguições de nulidade, como se isso, ao comum dos mortais, fosse um tema relevante. O facto é que são recursos em linguagem familiar, em sentido de linguagem familiar, e o que nós observamos, no caso mais emblemático, não sendo eu jurista, mas tendo muitos amigos juristas, que também não me conseguem explicar, por exemplo, como é que o Dr. Armando Vara continua a não ingressar em prisão, e até onde eu percebo, depois do recurso para o plenário, que provavelmente irá perder, desce para a execução de pena
e depois vai recorrer da execução de pena com o argumento que já prescreveu. E, portanto, nós andamos neste ciclo infernal que, por mais que se culpe o Correio da Manhã e as notícias do Correio da Manhã, o facto é que é sintomático do estado do país. Uma outra questão que também ninguém levanta é fazer o que fizeram os espanhóis e outros países, que é criar tribunais especializados. Não há razão nenhuma para não termos uma audiência nacional com afuramentos que permite a corrupção no exercício de funções públicas, ter um tribunal especializado, rápido, para resolver a situação e os processos, em vez de levarem 10 e 15 anos, passarem a levar 2 ou 3 anos, como seria de esperar. Também o regime de recuperação de ativos. Não é claro se a responsabilidade é dos tribunais, se é do legislador, se é do Ministério Público. Temos ouvido várias versões sobre a quem compete a responsabilidade. O Dr. Saragossa Damasio, há pouco tempo, insistia que, de facto, é a própria legislação que não permite, quer ao Ministério Público, quer aos tribunais, garantir a recuperação de ativos. E se assim é, há muito tempo que a legislação devia ter sido alterada. Dito isto, e para termino, dizer que, como dizia o Pedro na introdução, a corrupção não é um fenómeno novo. Mas eu vou mais longe do que ele foi. O problema é que o poder corrompe. Todos os regimes longos, naturalmente, tendem a ser regimes corruptos. Isso é uma evidência da nossa história e é uma evidência da comparação com outros países. E, portanto, a discussão sobre se vamos ou não vamos eliminar a corrupção é uma discussão que até a certo ponto não faz sentido. Os regimes tendem naturalmente para a corrupção porque o poder corrompe. O desafio que nós temos pela frente é a regeneração do regime. Os regimes têm que se regenerar, de forma a que comece um novo ciclo que evidentemente terminará em corrupção, num regime corrupto, mas 50 anos depois. Esse é o desafio que países anglo-saxónicos, que a própria Alemanha, nos últimos 50 anos, conseguiu fazer. O grande problema de Portugal é que nós, até hoje, ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, não fizemos nenhuma regeneração pacífica. Todos os regimes acabaram com um pronunciamento militar ou com qualquer revolução. A monarquia, a república, o Estado Novo. Isso significa que nós somos a primeira geração, ou o primeiro conjunto de gerações, que tem um desafio pela frente, que é como é que se regenera o regime sem entrar em esgotamento ou sem consequências mais graves. Isso não é uma lição só para nós, é uma lição para muitos países. E esse é o desafio que nós temos pela frente. E se não o assumirmos como desafio, não vamos terminar em golpe militar, nem vamos terminar em República Soviética, porque isso já não está na moda. Mas podemos terminar em Bolsonaros, em regimes de democracia dura, em regimes de, como o primeiro-ministro húngaro gosta de dizer, de democracia iliberal. E é a minha nota final, tenho escrito várias vezes, se nós não resolvemos este problema nos próximos anos, eu diria que caminhamos a passos muito largos para uma urbanização do regime. Ou seja, que em algum momento vai haver uma massa enorme do eleitorado disposta a votar numa opção que diga eu suspendo liberdades em garantias em troca de acabar com a corrupção. E isso é, de facto, o pior que nos pode acontecer. Mas é aí que nós vamos acabar se, de facto, o regime não tiver coragem de fazer uma estratégia nacional de combate efetivo à corrupção. Muito obrigado.